Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá. A gente iniciou, na verdade, um novo assunto, não foi? Que foi na semana passada, que fala sobre o autoritarismo e democracia no Brasil, certo? A gente havia falado em sala de aula um pouco sobre o que era o autoritarismo, sobre o que era a democracia, que os dois são opostos, né, entre si. Falamos também sobre a questão dessa foto que a gente vê aqui na página 106 e 107, que fala sobre uma manifestação de professores, né, que o Brasil, como sendo uma democracia, o povo, quando tem algum tipo de indignação, seja na sua classe social, seja algum tipo de questão política, eles vão às ruas. Então, a democracia tem como pré-requisito a manifestação, certo? Então, a gente vai falar agora sobre o governo Vargas, que se encontra na página 108 do livro didático, certo? Vamos dar uma pincelada nesse assunto para a gente entender um pouquinho como era o contexto da época, certo? Como a gente havia falado, naquele período entre guerras, não foi, que foi da década de 20 à década de 30, que afetou grande parte da população mundial, né? Não só na questão política, mas também na questão econômica. Então, tudo isso fez com que os países ao redor do mundo começassem a se desenvolver ou arrumar algumas formas de caminhar, né, politicamente de uma maneira que o país começasse a estabelecer requisitos para se restabelecer a sua economia, toda a sua questão estrutural. Então, tudo isso fez parte desse momento do período entre guerras, certo? Então, esse período, para nós aqui do Brasil, foi muito importante que houve a questão da queda das exportações de café. Para quem não sabe, o Brasil foi o maior exportador de café do mundo nesse período da década de 30. Então, nós somos conhecidos aqui dentro do Brasil como um período da política do café com leite, certo? Essa política do café com leite era dividida em dois estados, certo? Vejam aí, que era o estado do, de São Paulo, que produzia o café, e o estado de Minas Gerais, que produzia o leite. Então, a partir dessa política, os atores políticos, certo? Os atores políticos eram divididos em oligarquias. O que são oligarquias? Oligarquias é o poder centrado nas mãos de poucos grupos, de pessoas que detinham poder político e econômico, diferente de uma democracia, né, pessoal? Que a democracia, o poder emana do povo, mas a oligarquia não. O poder está concentrado nas mãos de determinados grupos. E os grupos eram do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais, certo? Então, nesse tempo, esses dois estados eles se revezavam no poder, diferente da democracia, que o povo escolhia o governante. Mas, nesse tempo, eram os estados, esses dois, que detinham quem ia ficar no poder. 4 anos um, 4 anos outro, mas entre os dois estados que ficava o governante. Então, a partir desse momento que o presidente Washington Luiz, até o presente momento, na época, que fazia parte do estado de São Paulo, ele não indicou uma pessoa do estado de Minas Gerais. Ele indicou uma pessoa do seu próprio partido, que se chamava Júlio Prestes. Então, aí houve algumas mudanças e o rompimento do acordo político, né? Que o certo era que ele, na verdade, indicasse uma pessoa do estado de Minas Gerais, mas não indicou. Aí houve vários conflitos, porque o acordo era o poder teria que ser revezado entre os dois estados. Então, isso não ocorreu. Então, essa política do café com leite, a partir do presente momento, houve um rompimento. E esse rompimento deu origem ao que se chama na história de Aliança Liberal, de 1929, que foi a partir de Getúlio Vargas,
né, que nesse momento surge a figura do Getúlio Vargas, e nessa aliança, o vice-candidato à presidência era João Pessoa, que era paraibano. Então, para a gente ver, a partir dessa questão de São Paulo, de ter rompido o acordo, surge uma figura importante, que foi a do Getúlio Vargas, em Minas Gerais, e do vice-presidente João Pessoa. Então, a gente vai ver essa disputa agora de poder entre os dois estados. Antes eles eram amigáveis, revezavam o poder, mas agora não. Então, essa política do café com leite foi importante para a gente entender como era a situação da governança política no Brasil. Beleza, pessoal? Então, tudo isso deu origem ao que nós chamamos de governo provisório. Né? Foi um governo que foi instalado sob a liderança de Getúlio Vargas. Certo? Então, essa página 109 vai falar aqui, ó, se vocês virem essa imagem, tem uma imagem aqui que fala Getúlio Vargas a caminho do Rio de Janeiro para assumir o governo. Então foi um governo que foi provisório até o momento que surgisse uma nova Constituição, que seria o chamado Estado Novo. Certo, pessoal? Então, o que nós devemos entender nesse presente momento é que houve uma revolução constitucionalista que deu origem a uma nova Constituição no Brasil, que até então o poder não era um poder democrático. Então, a partir desse rompimento dessas ideias, certo? Da política do café com leite, o próprio Getúlio Vargas quis implantar uma política que ele mesmo governasse. Mas até então houve algumas manifestações e daí então houve a Revolução Constitucionalista, né, que passou a adotar a questão do Estado Novo, de uma nova Constituição. Certo, pessoal? Então, vamos ficar aqui. Em relação a esse assunto, nós vamos ver mais em detalhes nas próximas aulas. Também, em sala de aula, a gente vai debater mais sobre essa política do café com leite, sobre a questão da presidência de Getúlio Vargas, sobre quem foi essa figura importante para nós, né, que era João Pessoa. Então, tudo isso a gente vai ver, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês me mandem por e-mail, por WhatsApp, que a gente tenta resolver da melhor forma possível. Ok, pessoal? Então, muito obrigado, tá bom? Tchau, tchau.